Nós vamos fazer a leitura, a princípio, apenas do verso 11, que é o verso em que nós vamos nos concentrar mais propriamente hoje. Atos, capítulo 23, verso de número 11. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: Na noite seguinte, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, diante de ti estamos, o teu povo e a tua palavra, ó Deus. A tua palavra será exposta e o teu povo está desejoso de ouvi-la, de aprendê-la, de crê-la e de obedecê-la. Espírito Santo, opera tudo isso em nós. É o nosso desejo e é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, meus irmãos, estamos caminhando para o fim de Atos, né? Faltam poucos capítulos, mas ainda faltam alguns dias, né? Nós vamos terminar o livro de Atos daqui a alguns meses ainda, porque teremos algumas datas especiais em que nós vamos dar uma pequena pausa. Mas chegamos ao capítulo 23. É a reta final do livro e é também a reta final, nós vamos ver, do ministério do apóstolo Paulo. Bom, deixando o capítulo 22, o final dele se dá da seguinte forma: Paulo tenta se defender dos judeus, é preso pelo Império Romano, pelos soldados romanos e quase é açoitado. O que impede Paulo de ser açoitado é a sua cidadania romana, a qual ele conclama, né? Ele diz ao soldado: vocês podem tratar assim o cidadão romano? E aí eles voltam atrás. Mas não soltam Paulo. Paulo é conduzido pelo comandante a mais uma reunião. Dessa vez eles querem ouvir o sinédrio. Paulo não é achado diante de nenhum crime frente aos romanos. Então eles entendem que o crime de Paulo é com os judeus. Então eles convocam o sinédrio para mais uma reunião, onde Paulo vai ter que se defender frente aos seus compatriotas. Esse capítulo 23, ele está dividido em 3 cenários. Nós temos 3 cenas principais acontecendo nele. Mantenha sua Bíblia aberta e veja comigo. Do verso 1 ao verso 11, nós temos a defesa de Paulo. Paulo vai se dirigir, vai dizer o verso 1, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse. Então, do verso 1, nós temos a defesa de Paulo. E veja, essa defesa não é muito bem recebida. Paulo é agredido dentro do sinédrio, o líder do sinédrio manda agredir Paulo, né? O sacerdote Ananias manda que alguém dê um tapa na boca de Paulo. E Paulo diz a ele, então, ó parede branqueada, está daí tentando julgar conforme a lei, mas está agindo contra a lei, mandando me ferir. Paulo é agredido no sinédrio. E depois de uma argumentação, Paulo diz: vejam, meus irmãos, eu estou sendo julgado por defender a ressurreição dos mortos. E nessa fala de Paulo, Paulo suscita uma grande briga dentro do sinédrio, porque ali para julgá-lo haviam 2 grupos de judeus, os fariseus e os saduceus. Se você se lembra bem, os saduceus, eles não criam conforme os fariseus criam. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos, não criam em anjos e não criam em demônios. Paulo, com essa fala, tira o foco de si mesmo e coloca os 2 grupos em confronto. Então agora o alvo da briga já não era Paulo, mas eram os saduceus versus os fariseus. Aquilo causa um grande alvoroço, vai dizer o verso 9, e alguns mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir. Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe um espírito ou um anjo falou com ele. Os próprios acusadores de Paulo agora dizem, parece que não tem nada de errado. Por quê? Paulo trouxe uma briga maior para a discussão no sinédrio. E com medo que Paulo fosse despedaçado ali, fosse morto ali, o Império Romano retira Paulo e leva-o de volta à fortaleza. E o verso 11... No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, vai encorajar Paulo, que é o texto que nós lemos.
Bom, no segundo cenário, dos versos 12 a 22, Paulo está preso. Paulo volta à fortaleza, é guardado ali. E enquanto isso, mais de 40 judeus estão reunidos. E eles fazem um voto, vai dizer a partir do verso 12. Nós não vamos comer e nem beber antes de matar Paulo. O plano deles era o seguinte: nós vamos chamar os guardas de novo, vamos dizer, traga Paulo de novo, porque nós queremos fazer mais algumas perguntas para ele, para que nós tenhamos certeza de algumas coisas. E quando eles nos trouxerem Paulo, nós vamos tomá-lo das mãos deles e vamos matá-lo ali. Esse era o plano. Um plano quase à prova de falhas, não é mesmo? Só que eles não contavam que o sobrinho de Paulo ouviu toda essa conversa, o filho da irmã de Paulo. E ele se dirige a Paulo na fortaleza e diz que esses 40 homens, mais de 40 homens, estavam tramando contra a vida de Paulo sobre juramento. Eu fico imaginando, né, se eles ficaram até a morte sem comer e sem beber. Mas eles juraram, não comeremos e nem beberemos, antes de matar Paulo. Paulo então diz ao seu sobrinho, olha, conte isso ao capitão, conte isso ao comandante. Ele então se dirige ao responsável por Paulo, ao comandante, e conta tudo o que estava acontecendo. E o verso 22, o comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. E o terceiro e último cenário, nós temos a conclusão de tudo isso. Cláudio vê que não é capaz de julgar a causa de Paulo e nem quer se tornar responsável por isso. Então ele toma a decisão de mandar Paulo para Félix, em Cesareia. Então ele reúne ali uns centuriões, entrega uma carta e envia Paulo para ser cuidado e julgado por Félix. Nessa carta ele relata tudo aquilo que tinha acontecido. Paulo, então, é recebido por Félix junto com a guarda e o governador, então, toma uma decisão. E ele vai dizer no verso 35, ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido em custódia no palácio de Herodes. Esse é o cenário que nós temos no capítulo 23. Como eu disse aos irmãos no começo, hoje nós vamos nos preocupar mais propriamente disso com o verso 11. Eu quero tirar 3 lições, pelo menos, muito valiosas desse verso 11. Então hoje, à luz de principalmente esse verso, mas de todo o capítulo, nós aprenderemos a seguinte lição. Em sua fidelidade, o Senhor Jesus nos dá coragem para cumprir a missão. Em sua fidelidade, o Senhor Jesus nos dá coragem para cumprir a sua missão. A primeira lição, o primeiro ponto é exatamente esse. É o Senhor Jesus quem nos dá coragem. A fonte da coragem que nós temos, a fonte da coragem que nos guia, que nos leva adiante, vem do próprio Cristo. Nós vemos no decorrer de todo o livro de Atos e também neste capítulo, quantos desafios Paulo já está enfrentando. Quantas coisas Paulo já passou, e se nós fôssemos listar aqui, talvez nós não nos lembraríamos de todas. Paulo já teve que fugir dentro de um cesto, Paulo já foi açoitado, Paulo já foi ameaçado, Paulo já foi espancado até ser considerado como morto, até ter ser recuperado pelos seus amigos. Paulo tem sofrido. Paulo enfrenta duras penas e dura perseguição por amor ao Evangelho. Ele escreveu certa vez aos irmãos em Corinto, temos temores por fora e lutas por dentro. O ministério, a vida de Paulo tem sido extremamente árduas. O velho Paulo já está na sua reta final, tanto de ministério quanto da sua vida. Paulo já passou por tanta coisa, tanto sofrimento, mas veja, a agenda de Paulo ainda não havia sido encerrada. Ainda havia alguns quilômetros a percorrer. Ainda havia alguns tribunais a enfrentar. Ainda haviam ouvidos a quem Paulo haveria de pregar. Quem sabe, neste momento, o combustível que Paulo precisa não vem dos irmãos. Irmãos esses que por tantas vezes encorajaram Paulo pelo caminho, por onde Paulo passava ele era encorajado pela igreja, encorajado pelos irmãos, mas naquele momento essa coragem não vinha deles, Paulo estava só.
Essa coragem também não vinha dos anjos, como veio em Filipos, quando Paulo foi liberto por um anjo daquele cárcere. Quem se coloca ao lado de Paulo não é ninguém menos, não é ninguém mais do que o próprio Salvador de Paulo. O homem que se coloca ao lado dele é o mesmo homem que o derrubou em Damasco. É o mesmo homem que o comissionou a pregar o evangelho. Aquele que se assenta naquela fortaleza ao lado de Paulo para dar-lhe coragem é o próprio Jesus Cristo. E vejam, meus irmãos, isso não é algo que está limitado a Paulo. Talvez você esteja aí pensando, nossa, eu teria mais coragem. Eu queria que quem aparecesse para me encorajar fosse o próprio Cristo. Pense consigo mesmo, o próprio Cristo sentado ao seu lado num banco, num cárcere, dizendo, coragem, coragem. Talvez nós pensemos, se isso acontecesse comigo, haveria em mim mais coragem. Mas, querido, isso acontece conosco todas as vezes que nós abrimos esse livro. Quando nós abrimos esse livro, não é ninguém mais, não é ninguém menos, não é outro senão o próprio Cristo quem fala aos nossos corações. Quando nós abraçamos de fato e de verdade a missão que nos foi dada por Cristo, é natural que se levante contra nós oposição, perseguição e todo tipo de tentativa de silenciar a nossa pregação. Sejam as mais brandas ou as mais violentas, como nós vemos em noticiários, na televisão e na internet, a pregação e os pregadores, queridos, são sempre vítimas dos perseguidores do Evangelho. Tanto os pregadores quanto a mensagem pregada são sempre alvos dos inimigos da fé, que são o mundo, o pecado e o diabo. E o que nós faremos diante disso? O que nós faremos diante da verdade de saber que existem pessoas que tramam contra a nossa vida para nos calar? De que existe um mal lá fora tramando para nos silenciar diante da pregação do Evangelho? Que existe um ser poderoso, que é o diabo, que trama dia e noite para fazer com que eu e você tropecemos no nosso testemunho acerca de Jesus Cristo. O que faremos diante disso? Nos calaremos? Nos amedrontaremos? Sairemos e fugiremos, nos esconderemos nas nossas casas? É certo que não. Resistiremos. E resistiremos porque confiamos em uma promessa. A promessa não feita por homens, nem por boca de homens, mas a promessa feita pelo próprio Deus. O Deus que nós cremos e que nós falamos na EBD agora há pouco, aquele em quem nós confiamos na palavra, aquele em quem nós olhamos a sua palavra e confiamos porque cremos que ela é a verdade. O Deus que não é Deus distante, é Deus Emanuel, Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, veio para os seus e os seus não o receberam. O combustível que nós recebemos, a coragem que nós recebemos, vem de Deus. O próprio Cristo que se assentou junto a Paulo no cárcere, é o Cristo que se manifesta a mim e a você pela sua palavra. É o Cristo que fala, que brada ao surdo coração através da sua palavra. E é Ele quem nos dá coragem. Veja Josué 1,9, ele diz a mim e a você, não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em Mateus 28, o próprio Cristo diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E em Atos 1,8, o primeiro sermão que pregamos nessa série, o próprio Cristo diz, derramarei sobre vocês o meu Espírito. E em João ele diz acerca do Espírito Santo, eu estou indo, mas não os deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito que dá testemunho sobre mim. Nós não estamos sós, querido.
a coragem que precisamos, o ímpeto que desejamos, aquilo que é necessário para que nós vivamos uma vida de testemunho corajoso, uma vida ousada diante dos inimigos da fé, vem do nosso Deus que não nos deixou só. Não acredite na mentira de que Deus apertou um botão, deu um start nesse mundo e foi para o seu grande, distante trono e de lá assiste o que acontece aqui. Ele é um Deus envolvido, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que faz dessa terra o estrado dos seus pés, Ele é um Deus que se tornou homem como eu e como você, para sentir na sua própria pele o que nós sentimos. Ele conhece o sofrimento, vai dizer a Escritura. Ele prometeu e cumpre. Ele se faz presente através da sua palavra e através do seu Espírito, que habita em cada um de nós. O combustível que precisamos, a coragem de que temos necessidade, não vem de outra fonte. A única fonte de onde tudo isso vem, de tudo aquilo que carecemos vem, é do nosso Deus, que se faz sempre presente. Nós não somos filhos órfãos, nós somos filhos de um Pai amoroso, de um Pai presente. Há uma canção muito linda do Baruch. Se você ainda não escutou, escute ela quando você chegar em casa. Ela se chama Lá. L-A, só isso. E vai dizer uma parte da música: Deus está quando amanhece. Deus está no fim do dia. Deus está no coração que chora. Deus está no abraço que consola. Ele está presente. Ele está no meio do teu povo. Um segundo ponto, a coragem dada por Cristo deve resultar no cumprimento da missão. Cristo se põe ao lado de Paulo para o encorajar. Mas veja, essa coragem não é uma coragem apenas pela coragem. Não é um ânimo para que Paulo termine os seus dias de forma feliz e plena. Não é uma coragem para enfrentar uma viagem para Roma. E não é nem mesmo uma coragem para enfrentar as dificuldades que virão. A coragem que Cristo dá a Paulo é uma coragem para que Paulo continue cumprindo a missão da qual ele foi incumbido anos atrás, de testemunhar a respeito de Cristo. E mais uma vez, queridos, aquilo que Cristo estende a Paulo chega até nós. Esse comissionamento não é algo que se detém em Paulo, não é algo particular de Paulo. Esse é um comissionamento que já havia, inclusive, sido feito à igreja, aos discípulos, em Mateus 28. Cristo disse: vão e façam discípulos em todas as nações. E em Atos 1:8, que nós já citamos, Cristo disse: vocês serão minhas testemunhas. E veja, a igreja primitiva entendia muito bem isso. A igreja primitiva entendia de que a coragem que recebia, o ímpeto que recebia do Espírito Santo deveria ser usado para a pregação do Evangelho, para testemunho acerca de Cristo. Volte na sua Bíblia aí um pouco em Atos 4. Em Atos 4 nós temos o relato da prisão de Pedro. Pedro é preso, é açoitado, é judiado, é torturado, mas ele sai saltitando porque foi considerado digno de ser uma testemunha de Cristo. Ele vai então à igreja, conta tudo o que acontece e veja o verso 29. Agora, Senhor, é a igreja orando. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com o quê? Coragem. Verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu servo Jesus. E sabe qual foi o resultado? Verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nós temos o nosso tempo tem deturpado muito o que é ser cheio do Espírito Santo. Muitos crentes ficam pedindo, à torto e arcado, Senhor, enche-nos do teu Espírito, e cantam, enche-nos do teu Espírito, até transbordar.
E muitos pensam que ser cheio do Espírito Santo tem como motivo rodopios, arrepios, choro, emoção. Mas vejam, queridos, a coragem que Deus nos dá e o preenchimento que o Espírito Santo nos enche, ser cheio do Espírito Santo se manifesta através da igreja pregando corajosamente a palavra do Senhor. Atos 2, a igreja é cheia do Espírito Santo e eles falam das maravilhas do Senhor. E as pessoas ouvem nas suas próprias línguas. Atos capítulo 4, a igreja é cheia do Espírito Santo e saem corajosamente a pregar. O Senhor nos dará coragem, queridos, para muitas coisas, mas a principal delas é a pregação do Evangelho e o testemunho vivo, fervoroso e eficaz nas nossas vidas. Continue orando para que Deus te encha do Espírito Santo. E deixe que isso se manifeste. Faça com que isso se manifeste através da pregação do Evangelho. Eu desconfio muito quando alguém se diz cheio do Espírito Santo e eu não vejo aquela pessoa pregando a outras pessoas acerca de Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala de Jesus, ela comunica Jesus, ela não tem medo, ela não tem vergonha, ela comunica acerca de Jesus. Temos orado como igreja para que o Senhor nos torne uma igreja assim, não é verdade? Temos orado, Senhor, dá-nos coragem. Dá-nos coragem para anunciar o Evangelho em todos os ambientes. Seja na empresa que eu trabalho, seja na escola que eu estudo, seja nos meus relacionamentos pessoais. Dá-me coragem para pregar o teu Evangelho. Eu creio que Deus tem dado, queridos. Tanto nos ensinando através da sua palavra como devemos fazer, como devemos agir, como também nos encorajando através dela. Todas as vezes que a Bíblia é aberta e ela é ensinada, de algum modo é o próprio Cristo se sentando ao seu lado e dizendo coragem, pregue o Evangelho. E nós precisamos agir, colocando essa coragem em prática, indo à luta, colocando a mão na massa, falando do Evangelho, testemunhando deles, seja nas escolas onde nós estamos, nos nossos trabalhos, no comércio, na nossa família. É tão difícil, não é? Parece que quanto mais íntimo o ambiente é, mais íntima a pessoa é, mais dificuldade nós temos. Parece que quanto mais íntimo, mais sem lado é para chegar. Peça coragem ao Senhor. Senhor, eu preciso de coragem para falar do Evangelho para o meu pai. Senhor, eu preciso de coragem para falar do Evangelho para minha mãe. Senhor, eu preciso de coragem para falar do Evangelho no meu trabalho. Senhor, eu preciso de coragem para falar do Evangelho nos ambientes em que eu estou inserido. Peça ao Senhor coragem. Peça a Ele e Ele nos dará. E continuemos de forma ousada, usando essa coragem para comunicar o Evangelho e cumprir a missão. Um terceiro ponto que eu queria destacar é que a missão deve ser cumprida independente das circunstâncias em que nós estamos inseridos. Nós fizemos um breve resumo do capítulo e não sei se você notou, o cenário não é nada favorável para Paulo. O que Paulo tem de melhor ali é uma cadeia. É o ambiente mais seguro para Paulo, é o cárcere, é uma cela privada. De um lado, os seus compatriotas querendo sua cabeça. Pessoas lá fora brigando para ver quem arrancaria a cabeça do velho Paulo. Do outro, o Império Romano, que não está tentando compreender muita coisa, não está interessado em resolver muito o problema de Paulo. Em meio a isso, há algo muito interessante nas palavras de Cristo ditas a Paulo. Cristo diz que Paulo deve seguir em frente, apesar das circunstâncias, e testemunhar do Evangelho em Roma, da mesma forma como ele testemunhou em Jerusalém. Volte lá no verso 11. Veja as palavras de Cristo. Coragem. Assim como você testemunhou o meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. É como se Cristo dissesse a Paulo e a nós também nessa noite: tenha coragem. Tenha ânimo.
A missão precisa ser cumprida, independente da circunstância em que você se encontra. E nós temos algum certo tipo de dificuldade com isso. Esse negócio de evangelho, de pregar o evangelho a todo tempo, a tempo e a fora de tempo, parece bagunçar um pouco a nossa mente e parece nos impor um pouco de medo. Esse negócio de testemunhar de Jesus em qualquer ambiente, às vezes nos inibe. Às vezes nós temos medo das consequências, de como as pessoas vão receber aquilo que será pregado, de como aquele ambiente vai reagir à nossa pregação, se a palavra será bem aceita ou se ela será rejeitada, se ela será rejeitada e nós seremos punidos, se nós seremos achincalhados, perseguidos, quem sabe expulsos daquele local. Em alguns ambientes até, será que seremos espancados? Torturados de alguma forma? Isso nos assusta, isso nos inibe. Mas é exatamente contra isso que Cristo está falando. É exatamente isso que Cristo está mostrando para Paulo dentro daquela cela. Não existem locais certos. Seja entre os gentios, Paulo, seja em Jerusalém ou em Roma, Paulo, a missão é uma. E ela deve ser cumprida. Você precisa testemunhar. Não existe local, não existe tempo ideal. É o aqui e o agora. Seja aqui, agora, amanhã ou depois, a missão precisa ser cumprida. E tanto Paulo quanto eu e você, nós precisamos nos aproveitar disso. Toda oportunidade, querida, é oportunidade de Deus. E todas as vezes que Deus nos liga a uma pessoa, seja para pedir uma informação ou para dar uma informação, seja para atender ou ser atendido no comércio, seja para apaziguar os ânimos numa briga de trânsito, todo e qualquer relacionamento, todo e qualquer diálogo é uma oportunidade dada por Deus para que o seu povo testemunhe acerca do seu evangelho. Ontem o João me mandou uma mensagem de um plano que ele tem, e eu espero que você se envolva nisso, né? João disse que estava lá no Atacadão e disse assim, cara, tem umas pessoas aqui com sacola esperando o Uber. E se um dia a gente viesse para cá com os nossos carros, com a plaquinha escrita assim, Uber grátis, e a gente pegasse essas pessoas, colocasse nos nossos carros e levasse de forma gratuita com as suas compras para casa. E a gente começou a fantasiar nisso. E a gente ia olhar a compra da pessoa e dizer, você comprou pão, você já conhece o pão da vida? Você comprou água, mas você já conhece a água que nunca te deixará com sede? Que nunca mais te deixará com sede? Nós estamos a caminho da sua casa, mas você sabia que aqueles que não se arrependem também estão a caminho do inferno? O que é isso, irmãos? Se não aproveitar, e eu diria mais, criar oportunidades, criar ambientes para que o evangelho seja pregado. É isso que nós devemos fazer como igreja, é isso que nós devemos fazer como povo de Deus. E eu digo mais, não esperar que essa ação brote dos jovens, mas fazer isso, quem sabe amanhã, quando você for comprar o seu pão na padaria, e dizer para aquela pessoa que vai te atender, olha, você me atendeu tão bem, mas existe um Cristo que quer também te acolher e te atender bem. É isso que nós devemos fazer. A vida do cristão é uma desculpa para pregar o evangelho. Alguém diz que nós não vamos ao açougue para comprar carne, nós vamos para pregar o evangelho, e aproveitando que já estamos lá, compramos a carne. Nós não vamos à farmácia só para comprar o remédio. Nós vamos para pregar o evangelho. E aproveitando que já estamos lá, compramos o remédio. Nós temos falado muito sobre intencionalidade. E precisamos viver isso. A missão, queridos, que nós recebemos de Cristo, ela precisa ser cumprida. Porque não é uma missão nossa, é a missão de Deus. A missão de reconciliar o homem consigo é a missão de Deus. E ela será cumprida. Resta saber se nós participaremos disso. O próprio Cristo disse, se nós não clamarmos, as pedras clamariam.
Nós não precisamos esperar o cenário ideal e nem devemos nos limitar a isso aqui. Nós não podemos, queridos. Ai de nós, se nós estivermos presos a uma única oportunidade semanal de pregar o Evangelho. A igreja não está presa a este púlpito, a igreja não está selada a essas paredes, nós somos igreja lá fora também. O Evangelho precisa ser pregado em todos os ambientes. Se lembram quando nós meditamos sobre o capítulo 2 de Atos? Por que a igreja caía na graça do povo? Não era só pelas suas reuniões bonitas, não era só pelos cânticos belos cantados, não era só pelo belo sermão dos apóstolos, é porque aquela cidade foi invadida por crentes. Pessoas honestas que cumpriam as suas palavras, pessoas que testemunhavam do próprio Cristo nos ambientes em que estavam inseridos. Veja, Paulo está preso e está sendo transferido para ser julgado por um governador romano. Isso pode parecer para muitos o fim, não é? O que Paulo vai fazer agora? Dentro de uma cadeia. Não tem nada na cadeia. Acabou. Chegou ao fim a história de Paulo. O cárcere findou o ministério do velho Paulo. Mas a afirmação de Jesus é que Paulo ainda testemunharia, pelo menos mais uma vez. Paulo continuaria seu ministério em Roma. O pastor Marcos Granconato, ele olha para a história de Paulo e ele diz o seguinte: o Império Romano foi a primeira agência missionária do mundo. Veja o que fizeram por Paulo. Transferiram Paulo, enviaram Paulo de Jerusalém para Roma, com escolta personalizada. Ninguém podia tocar em Paulo. Paulo estava cercado de centuriões. Tudo pago. Hotel, talvez não fosse o melhor. E comida grátis. E ele vai mais longe. Pense o quanto esses centuriões romanos estavam enjoados de ouvir o Evangelho. Ou será que Paulo ficava dormindo na sua cela o dia inteiro? O Evangelho se expande através das prisões de Paulo. Os guardas ouviam falar de Jesus. Quando o Evangelho chega na Europa, mesmo antes dos missionários chegarem, é bem provável que seja através do exército. Muitas vezes nós somos freados, muitas vezes até mesmo parados pelas circunstâncias adversas que nos cercam. A maldade do mundo, as perseguições, nós deixamos de enxergar que mesmo os piores cenários, a ordem recebida precisa ser cumprida. Não interessa se estamos bem ou se estamos mal, não interessa se estamos abastados ou se estamos famintos, a ordem precisa ser cumprida. Não me importa se é aqui em Itumbiara ou como os nossos irmãos estão agora na Amazônia, no barco, falando aos ribeirinhos, estão lá por um motivo. O Evangelho precisa ser anunciado, a missão precisa ser cumprida. Nós devemos fazer discípulos em todos os lugares. Devemos testemunhar de Cristo em quaisquer que sejam as circunstâncias. Nós não podemos, queridos, ficar parados esperando o cenário ideal. Nós estamos há 3 meses do Jesus Transforma, e eu sei que você tem orado. Mas nós não podemos esperar chegar o final de junho para que o nosso setor, para que as pessoas que nos rodeiam escutem a mensagem de que só Jesus transforma. Elas precisam escutar agora, elas precisam escutar hoje, elas precisam escutar amanhã. Nós não podemos cruzar os braços e esperar que essas ações aconteçam para contar às pessoas onde existe o pão da vida. Nós precisamos fazer isso, apesar das circunstâncias. O povo de Deus é um povo que olha para a sua missão e diz: Senhor, missão dada é missão cumprida. É Ele quem nos dá coragem. Caminhando para o fim, quando nós falamos sobre o Evangelho, preste atenção nisso. Nós não estamos falando de algo comum ou natural. O Evangelho é, loucura para o mundo. Nós estamos falando de uma mensagem
A mensagem das boas novas para a salvação daqueles que creem em Jesus. O evangelho é loucura para o mundo. Falamos no primeiro ponto que Cristo é Ele mesmo quem dá coragem a Paulo e a todos aqueles que se dispõem a pregar o evangelho. Mas veja, esse Cristo também é aquele que dá coragem, que dá ânimo, que dá condições para que o pecador deposite a sua fé nele. Veja as palavras de Paulo ao seu discípulo Tito. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Essa é a condição do homem natural. Essa é a condição do homem sem Cristo. Essa já foi a minha condição. E quem sabe, querido, essa seja a sua condição ainda hoje. É uma condição terrível. Insensatos, desobedientes, enganados, escravos, maus, invejosos. Mas graças a Deus, nem o texto de Paulo termina aí, nem a história da redenção termina aí. A história da redenção foi escrita para homens em condenação, para cada um de nós, aos quais vai dizer Paulo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Paulo continua escrevendo. Paulo primeiro fala da má notícia. Paulo primeiro conta a Tito a condição do homem. E depois ele conta o evangelho. E ele diz: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Paulo, o que ele fez? Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Espírito esse que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meu amigo, minha amiga, antes de nos encorajar a pregar, esse Cristo nos chama a crer. Nos chama a nos arrepender dos nossos pecados, a crer, a confiar, a nos entregar de um todo a Ele. E quem sabe você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus. Quem sabe você ainda vive uma vida baseada nas suas obras, baseada na sua própria bondade. Quem sabe você ainda não se encontrou com aquele que pode e tem poder para salvar e mudar a sua vida. Faça isso hoje. Não sou eu quem te chama, é o próprio Cristo. É Ele quem deu a vida por você e te chama: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, e eu sararei. Tome o meu fardo que é leve, porque sou manso e humilde de coração. Tome a coragem que o Cristo mesmo te dá. Arrependa-se de seus pecados e venha a Ele hoje. Se agarre a Ele com fé, com confiança. Não se demore. Venha a Cristo e venha hoje. E a nós, meus irmãos, que nós possamos dar ouvidos a Cristo, que se coloca ao nosso lado, através da sua santa e inspirada palavra. E que nós possamos tomar da coragem que Ele mesmo nos dá. E que possamos cumprir a missão que Ele nos deu, de sermos testemunhas dEle, e por onde estivermos, produzirmos discípulos para Ele. A Ele, e somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém e amém.